Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Olá, muito boa tarde, Santo Ângelo, boa tarde, região noroeste do Rio Grande do Sul, boa tarde a você que nos ouve pela 104.7, também você que nos acompanha, aliás, nas nossas lives no YouTube e Facebook. Estamos começando o Cafezinho Missioneiro com a força da Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento, URI, um portal para a vida e Grings Café Corporativo. Lembrando que tudo se resolve com um bom café. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Eduardo. Cafezinho Boa tarde, Missioneiro ouvintes. Começando. Boa essa frase, né? Tudo se resolve com um bom café. E um resolve, cafezinho né? missioneiro também resolve muita coisa, né? Verdade. Boa tarde, então. Boa tarde a todos. Boa tarde para quem está na escuta. Começa o nosso cafezinho de hoje com a seguinte frase. A arte existe porque a vida não basta. Quem disse isso foi Ferreira Goulart, um grande crítico de arte aí dessa nossa geração. E nessa quinta-feira, dedicada à cultura e à arte, recebemos um artista que literalmente vive o espetáculo, o esforço e a beleza do movimento. Ele é santo-angelense, ex-jogador de vôlei, pai do Matheus, marido da Marjorie e há 19 anos diretor de uma das iniciativas culturais mais singulares da nossa cidade, a Cia Burzum, um grupo de circo contemporâneo que encanta plateias com talento, técnica e uma linguagem moderna. A Cia Burzum foi criada em 2006 e representa o que chamamos de novo circo. Um circo sem picadeiro, sem animais, sem arquibancadas, que se apoia no corpo, na arte, na coletividade e no sonho como ferramentas de transformação. E o nosso papo de hoje vai girar em torno dessa trajetória cheia de coragem, criatividade e muita dedicação desse que nos fala agora, que é o Jairo Matti. Muito obrigada. Tudo bom? Que prazer Obrigado, te receber aqui, Jairo. Prazer é meu, prazer na verdade é nosso, né, da Companhia Burzum, daqui de Sim. Santo Ângelo. A gente está muito feliz, né, de poder trazer um pouco aqui, agradecer a vocês, de abrir esse espaço para nós, para poder falar um pouco do nosso trabalho, da nossa arte e do nosso amor, né, porque a gente faz com muito amor tudo isso. A gente recebe vocês aqui com muito carinho, porque vocês têm a nossa admiração, assim. E é um orgulho pra gente ter artistas como vocês na cidade. Então eu acompanho o trabalho de vocês já há muito tempo, sei como funciona. E vai ser um prazer levar isso para todos os nossos ouvintes e, né, que vão participar aqui conosco. E eu começo primeiro mandando um abraço, então, pra Cia que tá ouvindo, né? Eu sei que o pessoal tá escutando. Um abraço para todos vocês. Que bom que vocês estão ligados aqui conosco. E antes de tudo, então, eu quero que tu converse com os nossos ouvintes e diga quem é o Jairo Matti, para além do palco, que tu contasse um pouquinho da tua caminhada aí para todo mundo. Bom, sou filho de radialista, né? Meu pai radialista, né? Acompanhava ele criança nas rádios de Santo Ângelo, né, nos jogos de futebol, as transmissões de futebol, ia pequeno com ele. Minha mãe trabalhava com a arte, fazendo esculturas em balão, esculpindo balão, madrugada para festas infantis, né, então a minha mãe técnica em enfermagem. Eu me criei nesse meio, brincando na rua, né, podendo construir e tendo a liberdade de criar e me expressar. Conheci aos 12 anos o voleibol. Na verdade foi um ato de desespero da minha mãe para me tirar de dentro do quarto e falar, olha, fazer alguma coisa. Precisa se mexer. E eu fui, né, conheci o professor Cometa daqui de Santo Ângelo. Sim. E dos meus 12 aos 21 foi o que eu fiz, joguei voleibol. Fui 2 vezes campeão sul-brasileiro de vôlei de praia, 5 vezes campeão gaúcho de vôlei de praia. Minha vida era isso, jogar voleibol. E daí fui para Ubra Canoas, joguei na Ubra em Canoas, tive essa experiência, né? Daí fui para a praia porque minha altura não permitia mais, fiquei baixo para jogar vôlei de quadra. E o esporte me deu uma coisa muito legal, que foi a disciplina. Sim. Que é regrado para poder fazer aquilo que eu mais amo fazer hoje, que é a arte. Então eu conheci uma professora, a importância dos professores, né? A professora me emprestou um DVD do Circo de Soleil, do espetáculo Alegria, e eu falei, é isso que eu quero. Perguntei pra minha mãe se eu podia botar uns pedaços de madeira, pendurar uns tecidos que eu nem sabia o que era, porque eles tinham uma garagem um pouquinho alta. E ela, vamos lá. Daí chamei mais 2 amigos e a gente começou a brincar.
né? Nem era Burzum ainda, a gente só queria fazer aquilo ali. Que idade que tu tinha? Eu nem sei que idade eu tinha. Eu tava fazendo teatro com o Adailson Bertet na companhia Sarx, né? E eu já tinha o quê? Uns 19, 18, 19, por aí. Novinho. E daí me apaixonei por isso. E eu falei, não quero saber mais de nada, é isso aí e vamos lá. E o pessoal sempre dizendo assim, né, muda teu foco, vai fazer outra coisa, isso aí não tem futuro. Mas a disciplina de ser atleta e a perseverança de não desistir, né, porque no voleibol tá 15-14 e tu sabe que tu ainda pode ganhar, né, tu pode estar perdendo, mas sabe, tu pode ganhar. Sim. Então esse foi meu objetivo na vida, né. Casei, temos o Matheus, né? Esse é o Jairo, pai do Matheus, marido da Marjorie, né? Então, e eu amo isso, amo a arte, brigo pela cultura, brigo pelos artistas. Acho essa importância de nós termos essa vivência, essa experiência aqui no nosso município muito, muito grande. E o Jairo é esse brigão, né? Que ama ir pra frente na questão da cultura. Sim. Então, eu ia te perguntar da tua transição do esporte. Então, foi justamente essa questão de ser apresentado para esse espetáculo sensacional. Eu nunca tive a oportunidade de assistir, um dia ainda quero, mas assisti muito já pela televisão, enfim, né, YouTube, onde a gente pode assistir, que é o Cirque du Soleil, né? E é um espetáculo incrível. Dani, e foi só isso que te apresentaram para te inspirar. Foi muito louco, porque assim, eu comecei daí, né, tava ali no esporte, né, fazendo essa transição, e eu tava acompanhando a igreja, indo na igreja, trabalhando teatro dentro da igreja para Paixão de Cristo. Olha. E a diretora, que é a igreja com a escola, perguntou se eu não queria trabalhar esse teatro com os alunos. E todos esses alunos, considerados alunos que incomodavam, enfim, na sala de aula, que eram chamados alunos problema, iam pro canalizar essa energia, né? Claro que não tinha só aluno problemas, Sim, eu acredito sim. que não sejam alunos, nenhum é problema, né? E Os mais intensos. isso, eles iam canalizavam a energia ali. E a gente, em 6 meses, montou um espetáculo. Que legal. E o mais legal é que quando a Alegria veio pro Brasil, eu não tinha dinheiro para ir assistir, né? Era em Porto Alegre. Sim. E eu tive a oportunidade nesses 6 meses antes da nossa estreia do show, da diretora da escola falou, não, pega aqui o dinheiro, vai, assiste e volta. Então eu tive a oportunidade de assistir ao vivo o Alegria, que era o DVD que tinha transformado a mudança pra Burzum. Pra arte. Pra arte, E aí, o que te motivou a criar a Burzum, lá em 2006, quando vocês começaram? Foi em 2006, tô correta na data? Foi. O que motivou a vontade de estar assim, ó, em cima do palco, de ver a gurizada ter essa determinação, o trabalho coletivo em equipe, porque eu nunca me imaginei fora daquele contexto do vôlei, né? Sim. Porque o vôlei é um grupo, né? E tu depende um do outro para poder ganhar o jogo. Sim. E a arte, o circo, é mais ou menos isso. Tu tá arremessando uma pessoa, ela tá executando um movimento mortal no ar e tu vai pegar ela e ela precisa confiar que tu vai pegar ela. No trapézio é a mesma coisa. Então, esse objetivo do coletivo, de trabalhar em conjunto, saber que tu pode olhar no olho da pessoa que tá do teu lado e saber que ela vai estar ali junto. Confiar, o nervosismo atrás da cortina, os minutos antes de entrar, como eu tava antes aqui, um pouco nervoso antes de falar com vocês. Então, isso é o que motiva, sabe? Essa adrenalina legal antes, sabe? Saber que tu pode contar com as pessoas que estão ali. Sim. É, de fato, um trabalho em equipe imenso, né? E exige um comprometimento de todos, né? É muito de cada um, mas tu é a liderança do grupo, né? De ti exige um pouco mais, porque tu é o cerne, né? E é muito legal, assim, eu entendo, né, essa responsabilidade que eu tenho, mas eu sempre passo essa liderança para o pessoal saber que eles também podem, tanto é que a grande questão é, eles vão pro mundo, eles conseguem se encaminhar, sabe, assim, para ir para outros lugares, ir para outros países, né, pessoas do grupo que não conheciam a praia, hoje conseguem viajar para outros lugares. Então, por conta da companhia. Pelo crescimento, pela oportunidade. Vão desenvolvendo as habilidades, vão crescendo autonomia. E vão vendo oportunidades. Perfeito. Né, que é a grande da nosso grupo. E o legal é poder ver como era, assim, no passado
e ver as estruturas que hoje montam para nós, né? Como eu te falei antes aqui fora do ar, nós vamos estar na Expo Bento em Bento Gonçalves agora, dia 14. E é uma grande estrutura, é um palco 360, os painéis de LED, coisas assim que a gente, quando começou, jamais imaginaria que chegaria a tanto, né? A essa repercussão. E tá lá uma das grandes atrações da nossa Expo Bento. Então, nós estamos como uma das grandes atrações da Expo. Então, a gente fica muito feliz com isso. Que legal. E assim, comparando também até o apoio que os artistas mesmos tinham lá atrás, né? Dessa questão de, você não vai viver disso, vai ter que fazer alguma coisa para fazer dinheiro, enfim, né? Que não se tinha tanto crédito nesse sentido, e era um preconceito, né? É diferente hoje, E era um preconceito real, assim. Sim. O menino, na época, botar um macacão colado no corpo era algo assim, uou, o que é isso, né? Então, imagino. Então hoje a gente já conseguiu quebrar muito. Ano que vem a gente vai fazer 20 anos, então imagina, é toda uma trajetória, uma estrada. Aprender, né? Desde aprender a fazer a maquiagem, como fazer peruca. A gente fez agora oficinas de perucaria, né, pessoal? É uma estrada, né? Até com a turma do Dionísio aqui de Santo Ângelo. Sim. Nós ensinamos eles a nossa técnica de como fazer a peruca, que a gente foi desenvolvendo, né? Que legal, já. Então, são essas questões, assim. Nós estamos muito felizes com o nosso trabalho. Que legal. E o nome Burzum tem algum significado especial? Tem. Até quando nós fomos no programa Astros do SBT... nós fomos muito questionados pelo nome, porque nós não sabíamos, né, quando a gente criou o nome, que era de uma banda de rock. É mesmo? É rock pesadão, assim como diz, né, heavy metal. E nós fomos questionados por um do júri pelo nome, né. E Burzum, quando a gente pesquisou, significava sonhos, magias e encantos. É isso que a gente quer, né, passar esse sonho, essa magia e o encanto do circo pro público. Lindo. É isso. A minha próxima pergunta seria exatamente essa, sabe? Assim, pra quem não conhece, né? Daqui a pouco um ouvinte nunca viu um espetáculo, enfim. Eu já sugiro que sigam, né, nas redes sociais e acompanhem o trabalho de vocês. Mas como que tu define a companhia? É isso, é o nome dela. Sonhos, magias e encantos. É uma boa definição. E qual a diferença, então, entre o circo tradicional e o novo circo, que é a proposta de vocês, assim? Essa apresentação diferente... mais voltada, mais moderna. Assim, aqui em Santa Maria tem um cantinho ali onde ficam alguns animais. Eu não vou lembrar o nome, tá? Mas alguns animais que foram resgatados dos antigos circos. Tem leão que não enxerga porque era queimado, queimou a retina por passar dentro daquela argola de fogo. Essa é a grande diferença do circo, né? Hoje não se trabalha com animais. Sim. No Brasil e em alguns países. Tem alguns países que ainda não trabalham, né, com elefantes. Horrorosa, né? É porque é uma troca, não é uma troca, né? É uma violência que se faz com o animal, né? Pra ele poder executar algo que não é dele. Sim. Né? E hoje o novo circo, ele pode acontecer em qualquer lugar. Ele pode acontecer... na rua, ele pode acontecer na praça, na praia, dentro de uma casa, dentro da escola. O novo circo ele pode acontecer em qualquer lugar. Sim. Não tem limitação para o novo circo, né? Tanto é que hoje tu vai acompanhar os artistas, eles estão sempre criando e tentando trazer algo que inove e seja diferente. E muito ligado hoje à tecnologia. Sim. Que é muito legal, né? Os espetáculos de vocês produzidos, enfim, como que é esse processo criativo, como que tu utiliza tecnologia nos espetáculos, o que tem de novidade, o que vocês estão preparando para Bento nesse sentido? Olha só, no Iaquecã Vivar, que em Guarani significa o som do céu forte como a natureza, Repete pra mim. Iaquecã Vivar, que é o nome do nosso espetáculo, que a gente conseguiu a gente aprovou um projeto e conseguimos construir ele, até fizemos na Praça do Bri, que é a estreia dele. Que era com alunos, poder colocar alunos das escolas, conhecer a história, desenvolver as habilidades do circo. E a gente construiu ele ligado nessa questão das missões. Nosso trapézio é uma cruz missioneira. Os guaranis, o coral guarani nosso aqui do município participa junto do espetáculo. Eles cantam durante o show. Nós fizemos uma turnê na nossa região com eles. Foi muito legal a experiência. E a construção foi muito coletiva, né? Nós trouxemos muito, estudamos a história primeiro, né?
e fomos construindo com os animais que tiveram aqui. Então o espetáculo ele nasce do barro. E o barro ganha vida e a Mãe Terra, que é uma das personagens, ela vai contando essa história. Que é o que meu filho disse. Ai, pai, eu chorei quando ele assistiu. Eu chorei e ri ao mesmo tempo, porque era bem na época que ele estava estudando a história das missões. Que lindo. E foi uma construção, assim, da dança, porque nós temos artistas que dançam muito bem. Nós temos artistas que são da área dos aéreos, que conseguem construir, sabe? Então é uma construção coletiva. Por isso, quando diz, tu é a liderança, sim, eu lidero, eu organizo a bagunça, vamos falar assim. Mas o coletivo é muito legal. Sim. Até quero mandar um beijinho pro Matheus aqui. Querido. A respeito das técnicas, falava ali que vocês fazem oficinas, enfim, né? Então, quais são as principais técnicas circenses, assim, que vocês utilizam para poder executar os espetáculos, assim? Malabarismo, contorcionismo. A gente é ligado muito à questão da ginástica olímpica, porque as acrobacias todas são da área da ginástica. Os tecidos aéreos, perna de pau, pirofagia, que são os aéreos, né? Os 3 aéreos, trapézio, lira e tecido. E a portagem, que é a parte... no balé chama-se portagem, né? Mas a gente faz canastilha, que são os arremessos, que tu arremessa um corpo pro outro lado, um corpo pro outro lado. Então são números que a gente traz. E hoje a gente tem uma esteira que, através desse projeto, a gente adquiriu ela. É o Air Track, que é uma esteira acrobática de 8 metros por 2 de largura, que a gente pode, como ela é muito leve, a gente pode erguer. Então ficam os artistas embaixo, essa Air Track em cima e alguns artistas executando acrobacia em cima desses corpos. Nossa, que legal. Quanto tempo em média cada espetáculo? 1 hora, 1h15. E quanto tempo de ensaio para 1h15 de espetáculo? Pois é, nesse do Iaquecã a gente levou 6 meses para montar todo ele, né? Tanto o texto quanto nós já estávamos trabalhando antes da aprovação do projeto nele. Toda a construção de figurino, de conversa, ensaio, os gerais que a gente chama, né? Sim. Então levou 6 meses. Mas assim, quando tem espetáculo, por exemplo, agora nós vamos ter dia 14, a gente vai fazer essa semana intensa de ensaio, né? E esperamos que não chova de forma nenhuma, porque nós vamos para a praça pública poder ensaiar. Sim. Para poder ensaiar. Tu me falaste ali então que tem canto, enfim, como é que é essa integração dessa diversidade de elementos, né? Teatro, canto, a música, como que vocês trabalham essa integração dentro dos espetáculos? Assim, com os guaranis foi muito legal a troca, porque nós não conhecíamos e não tínhamos noção da vivência deles. Sim. Então a gente pôde conhecer mais a fundo, estando dentro do camarim ali, essa troca. Até eles nem queriam camarim pela simplicidade, né, de como eles vivem. E o crescimento e a grandiosidade que eles nos passaram foi imenso, assim. A gente tem muito a aprender com eles. Sim. Então, tanto é que na hora que eles cantavam, era um dos grandes pontos do espetáculo, era a hora que todo mundo queria aplaudir em pé, porque eles estavam vendo ali a história viva. Então essa ligação do teatro, do texto, né? Porque a gente tenta não decorar um texto, a gente tenta entender um texto, para que as pessoas que estejam vendo a apresentação possam entender aquilo que está sendo contado ali. Então, essa integração do teatro com a acrobacia, a gente tenta fazer ela costurada. Nós tentamos fazer, na verdade, um Cirque du Soleil, né? Para quem já teve a oportunidade de assistir ao vivo o Cirque du Soleil, é isso. Eles ligam música, teatro e fazem as pessoas sentir. Porque não só poder sentar e assistir, poder participar daquilo que está acontecendo. Essa é o que a gente tenta fazer, né? Às vezes a gente acaba não atingindo o público como nós gostaríamos, mas essa é a nossa ideia. Mas essa é a ideia. Deve ser muito emocionante. Sabe que eu tenho uma coisa com coral, assim. Eu choro todas as vezes que eu ouço coral, que eu vejo coral. E é emocionante, assim, porque quando eu vejo, eu já tô lacrimejando, eu já tô chorando, porque me toca muito forte, né?
Eu imagino nesse espetáculo, com os índiozinhos, enfim, e com as vozinhas infantis. Mas é todo coral. Adulto, criança, estão Adulto todos, e criança, todos eu imaginei eles. que... Por que eu imaginei que Todos eles são em torno de 17 do coral deles que viajam junto com a gente. E aí eles cantam No show, eles cantam 3 músicas. E 2 durante o show língua. e uma no final. Tá. Eu vou chamar o intervalo agora rapidinho e na volta a gente volta com o coral pra gente falar mais um pouquinho deles. Show. Combinado? 1h20 minutos. O pessoal deve estar pensando, o que eles estão dando que estão risada? rindo lá? Eu tenho uma técnica aqui, Jairo, pra avisar a Dani que tá na hora do comercial e eu dou uma chacoalhadinha no relógio. Lembra do senhorzinho Malta? 1h20 minutos e o pessoal que está nos ouvindo pode fazer as suas perguntas também, participar até através do WhatsApp. Pode mandar aqui, a gente tem hoje a conversa sobre cultura com Jairo Matti, ele que é diretor da companhia Burzum. Pode mandar aí a tua mensagem para o 99911-4660. Com Corsã, Uri e Grinks Café Corporativo, a gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Grinks Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grinks Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GrinksCafé. Novos Horizontes. Muito bem, estamos de volta com o Cafezinho Missioneiro, 1h24 minutos. Temperatura agradável na capital das Missões. Hoje o sol deu as caras, 22 graus a temperatura. Lembrando, pessoal, a gente está com a nossa transmissão ao vivo também no YouTube e Facebook. No YouTube o pessoal também pode participar através do chat e também, claro, o nosso WhatsApp está à disposição no 99911-4660. Se você quiser colaborar, manda tua pergunta. Jairo Matti aqui com a gente, diretor da companhia Burzum. Dani, tá contigo. Seguimos aqui, ainda quero falar sobre o espetáculo que vocês estão ensaiando e vão apresentar lá em Bento, porque estou curiosa com essa questão do coral. Assim. Dani, a apresentação em Bento não vai ser essa do coral. Não. Tá. Não vai ser a do coral. Falando coisa errada. Não vai ser a do coral. Vai ser o espetáculo que a gente já tem há anos. Vocês já fazem. Até porque nós precisaríamos, do coral, nós precisaríamos de ter um espaço físico para estar ensaiando ele. Sim. Porque o colchão de ar precisa estar montado, então o colchão de ar vai para esse espetáculo, entendeu? Entendi. Então precisa toda uma estrutura para poder ensaiar ele. Então ele acontece, mas ele por enquanto tá engavetadinho ali. Entendi. Assim que a gente conseguir estruturar mais o grupo, a gente vai botar ele circular de novo. Tá, mas me conta, porque assim que vocês estrearem, eu quero ir assistir, né? Porque tô já emocionada com isso. Como é que é o coral? Eles cantam em tupi? Quais músicas? Como é que é isso? Assim, nós não sabíamos muito da letra, nós pedimos para eles fazerem a tradução, né? Eu não lembro a última letra, mas as duas músicas que eles cantam durante o espetáculo são reverenciando ao sol, né? Então a letra é bem legal, né? E a gente não entende quando tá assistindo o que eles estão cantando, né? Mas a gente que tá ali atrás
ouvindo o coral cantar. O palco é deles nesse momento. A Mãe Terra está em cena. E quando eles estão cantando, assim, a gente entende o que está acontecendo. Por isso que quem entende o que eles estão cantando ali se emociona ainda mais. Nossa, deve ser muito emocionante. É muito legal. Mesmo. E vem muito ao encontro dessa data comemorativa dos 400 anos, né? 400 anos Agora, das acho que missões. faz todo sentido. Bom, quero saber um pouquinho das parcerias, da formação do grupo. Tu lembra quantos artistas já se passaram no longo desses anos aí pela companhia? Não. Mas é não. muita gente, É né? muita gente. E às vezes tem alguns que participaram do grupo pequenos, né? Que faziam só as oficinas, as aulas. E vem agora, depois de adulto, me abraçar. Então fica difícil lembrar, né? Porque muda a fisionomia e tudo. Mas eles não esquecem isso, que é o mais importante, né? Saber que de alguma forma a gente conseguiu fazer a diferença e a transformação. Sim, porque eu me recordo quando vocês tinham ali no Adara aquele espaço de ensaio. Eu levei a minha filha uma vez ali. Ela achou incrível, né? E é, de fato, uma experiência, independente da idade, né? Se for adulto, criança, é muito legal. Porque circo te remete, né, à infância, enfim, a brincar, e isso não tem como não ser bom, né, Naquele Jairo? espaço, nós atingimos 120 crianças e Nossa, adolescentes. Eu lembro que era bastante gente Era mesmo. uma turma. Que legal. E aí, então, me conta como é que tá funcionando hoje. A companhia tá funcionando como uma escola de arte, convivência? Como é que é na prática? Como é que vocês têm... Nós temos hoje uma demanda muito grande através das redes sociais, que é o pedido de como participar. Uhum. Mas a gente fala assim, nós estamos ensaiando para os espetáculos, né? Como a gente consegue, como a gente pode, Sim. em função do nosso espaço. Sim. Nós dependemos hoje do tempo, né? Porque a gente ensaia em espaço aberto. Então a gente dá uma segurada. Mas o nosso objetivo é esse, sabe? Ter essa organização de novo. Porque, né? A gente teve a pandemia. E logo quando a gente estava se recuperando ano passado, veio íamos ter muitas feiras durante as enchentes ali. E foram todas canceladas. A única que nós conseguimos recuperar foi a Fena Soja, no final do ano, que eles transferiram, né? Sim. Não cancelaram. Mas nós tivemos essa quebra novamente. Então, nós estamos nos reestabelecendo novamente esse ano. Ai, vai dar tudo certo. E me diz uma coisa, assim, para o artista, para qualquer tipo de ensaio, para qualquer tipo de plateia, de espetáculo, precisa fazer uma preparação, enfim, né? Como é que vocês trabalham essa questão de corpo, mente, principalmente com os jovens artistas, que a turma de vocês é jovem, né? Como é que faz? Uma turminha... É uma turma mais... Eu conheço um deles porque dança comigo lá com a... O Thiago? Acho que é com a Lucy. Uhum. Então, e ele é super novo, enfim, como é essa média de idade que vocês têm lá? Isso, nós Como é temos... O menor tem 8 anos. Pois então. E o mais velho é o Thiago, eu acho, tá com 27, 28. É uma turma super jovem, né? É. E então é essa faixa de idade, assim. E como é que trabalha daí? A gente tem um esquema, né, de preparação para o corpo. Então, são as técnicas basicamente da ginástica, parte de aquecimento, flexibilidade, porque o corpo tem que estar flexível e ativo para estar em cima do palco. E toda a parte de força para as acrobacias, né, para não derrubar ninguém, para não acontecer acidente. Sim, mas e essa ansiedade do espetáculo, como é que controla? Não controla. Não controla. Não tem. Vai como, nervoso não mesmo. Tem como. O legal é o depois, né? Sim. Porque a gente se diverte fazendo, mas é um trabalho, né? A gente tá ali fazendo um show acontecer, as pessoas estão assistindo aquilo. E o legal é as pessoas depois que vêm tirar foto, parabenizar. Então, pros bem pequenos, né? Quando chega assim, eles querem tirar foto comigo. Sim, você tava bem em cima do palco, eles querem essa... Foto com o artista. Foto com o artista, então é legal. Ai, que legal. Mas tem essa preparação, sim. O físico é fundamental, né? Não como eu estou agora com as costas machucadas, né? Mas enfim. Tá machucado. Tô com uma dor muito forte nas costas. Então, assim, pra agachar, quero ver como é que eu vou fazer agora, mas vai dar tudo certo. A fisioterapia. E a força, reforço muscular, emagrecer. Isso aí. E aí, assim, eu ouvi de ti um tanto de aprendizado
que o circo já te trouxe, que a companhia já te trouxe. E para os integrantes, assim, como é que tu percebe que eles levam a vivência da Burzum para a vida deles? Como é que tu percebe isso no dia a dia deles, para as outras áreas da vida deles? A gente tem algumas lemas, assim, que a gente fala, né? Que nós somos guerreiros da luz, que a gente contamina as pessoas, porque se nós não contaminarmos com a nossa energia, nós seremos contaminados, né? Sim. Então a gente leva esses lemas, assim, pra vida, né? E uma das coisas que eu falo pra todos que passam, todos, assim, não desistam, nunca. Se tu quer, não desiste jamais daquilo que tu quer. Pode ser difícil, mas vai dar certo. Uma hora ou outra vai dar certo. Hoje a gente tem muitos frutos, né? Nós temos artistas hoje que moram fora do país, que trabalham com isso, né? Porque a grande é... mas meu pai e minha mãe querem que eu trabalhe. Mas isso é um trabalho, né? Meu pai e minha mãe querem que eu faça querem que eu estude, mas você pode estudar dentro desta área, né? Então, alguns artistas buscaram isso, nós temos o Luiz, que tá num circo itinerante no Brasil, o Circo Delona, morando num trailer, passando todos os perrengues. Então, ele buscou isso, ele se imaginou fazendo isso, né? O irmão dele, que veio depois, né? Veio por causa dele, tá em Gramado, fazendo os shows de Gramado, né? Então a gente tem essas gratificações da vida, eu chamo assim. Porque além de tudo, né? A quantidade de habilidade que desenvolve e outros valores, né? Que são necessários para a vida, assim, a questão da disciplina, a questão do trabalho em equipe, a questão da empatia. Enfim, é uma empresa, né? É uma empresa e a gente trabalha, ele se trabalha como tal. E é um ganho pra vida, né, Dani? Lógico. É um ganho pra vida, porque a gente tem vários relatos, assim. Dá um estudo de pesquisa para qualquer universidade que quiser pegar e estudar. Pronto. Esta área da arte e do desenvolvimento humano dentro de um grupo. Seja ele dentro do esporte, seja ele dentro da cultura, seja, né... O desenvolvimento eu fui salvo pela parte do esporte, né? Sendo inserido dentro de um grupo, né? Tomei muita bolada no voleibol, mas aprendi muito, né? Nem sempre eu ganhei, eu perdi muito também, mas eu sabia que aquilo ali ia fazer um dia eu chegar em algum lugar, assim, que eu queria, né? E hoje eu me vejo, assim, não numa zona de conforto, eu me vejo incomodado com algumas coisas, mas eu acho que é isso que eles têm que ver, né? Quando a gente trabalha com criança e adolescente, a gente tem que passar para eles essa responsabilidade. Nem tudo é legal. Nem tudo é conforto. Nem tudo é conforto. A gente tem 7 horas de viagem dentro de um micro-ônibus para ir, chega lá, faz maquiagem, almoça, apresenta, mais 7 horas para voltar. Então a gente sai de madrugada e chega de madrugada em casa, né? Que é o perrengue da rua. Então, assim, é aquele 1 hora no palco, tem tantas outras horas de ensaio, de caminhar na chuva, às vezes não tem transporte e vai à chuva para ensaiar. Tem toda essa correria. Sim. Que as pessoas não veem, né? Veem o resultado final em cima do palco. Isso a Globo não mostra. É, isso aí. E como é que, tendo vários artistas pequenos, enfim, crianças, como é que é a questão do apoio dos pais, da família, da comunidade, né, nesse processo todo? Assim, tem tudo. Tem um apoio, tem um não apoio, tem artista que ensaiou escondido, tem artista que, né, porque estava fazendo faculdade, o pai e a mãe queria que não fizesse outra coisa, a não ser a faculdade. E a gente tem um incentivo muito bom hoje dos pais, né, porque é atividade. Hoje é uma briga constante com a tecnologia, com o celular, que as crianças estão dentro do celular e eles querem que pratiquem a arte, a dança, o circo, o esporte, mas que também possam vivenciar a tecnologia, porque a tecnologia ela tá dentro do nosso espetáculo também, Sim. inserida, né? Tanto os telões de LED, quanto a luz, quanto tudo. Então a gente tem essa inserção, né? Só que às vezes é uma briga constante com a gurizada para que eles... um almoço, por exemplo, tá? Nós estamos sentados com a equipe toda e não há conversa. Porque tá todo mundo aqui, ó, papapá no celular, Sim. né? Então essa é a troca que a gente quer. Mas um apoio familiar a gente tem hoje,
que é muito, muito bom, muito produtivo. Sim. Apoios de fora, hoje a gente tem uma grande visibilidade fora de Santo Ângelo, sabe? Conta. Isso é muito bom, porque pessoal, os artistas de Porto Alegre nos conhecem, né? Santa Catarina está nos conhecendo, imagina 20 anos nós morando aqui do lado, estão nos conhecendo, a gente já fez alguns shows no interior ali de Santa Catarina, mas hoje Santa Catarina está podendo conhecer mais o nosso trabalho. Então, esse apoio, assim, do município, como dizem, né? Santo de casa... Não faz milagre. É isso aí. É uma pena, né? E eu, na verdade, assim, onde posso falar de vocês, onde posso chamar para projetos, né? Acho que é necessário, assim, que a gente reforce quem tá, os nossos artistas locais, né, Jairo? É importante esse apoio para os artistas locais. E é bem diferente, voltando à pergunta anterior, é diferente da tua época antes, né? Do apoio familiar, enfim, a questão do envolvimento da comunidade, do que agora, né? Então, acho que hoje fica mais fácil pro artista começar, né? Muito. Quando nós começamos, nós não tínhamos nenhuma estrutura de material, era o corpo e o corpo. E a vontade. E a vontade. Camisa social do meu pai que eu peguei sem ele saber para fazer figurino. Sim. Né? Então, era nós e nós. Não tinha muito assim. Hoje a gente tem vários recursos, né? A cabeça é muito mais aberta às novas possibilidades. Mas eu ainda acho, Dani, como eu te disse fora do ar, que nós estamos muito restritos a pouca cultura que chega na nossa região. Sim. Chega pouquíssima coisa aqui para nós. Então a gente fica ainda atrelado aos grandes centros que recebem muita informação, né? Por exemplo, tem algumas praças ao redor de São Paulo capital que elas recebem apresentações gratuitas o tempo inteiro. Tem uma programação mensal. E não é por instituição, é o próprio município que organiza, né? Então, vale muito essa crítica construtiva, sabe? Vamos trazer mais cultura para nossa região aqui, que as pessoas tenham acesso a isso. Sim. Né? E é importante, vou repetir o que eu disse, que a gente falou também antes, é importante que não nos acostumemos a não ter arte, né? Não nos acostumemos a não enxergar isso, a não ter acesso, porque faz parte, é necessário. Então, eu concordo contigo. Vamos falar um pouquinho de como é que é a sustentabilidade de vocês, né? Como é que a CIA Burzum se sustenta financeiramente hoje? Como é que é isso para vocês? Assim, tem toda uma organização de escritório de contabilidade. Nós vivemos com os shows, com as apresentações, né? Que são o cachê que a gente cobra por apresentação. Quando tem apresentação, a gente tem cachê. Quando não tem apresentação, não tem. É aquele esquema. Eu hoje trabalho com outras atividades, né? Eu trabalho com a ginástica olímpica, mas dentro da academia aqui em Santo Ângelo. E o circo é assim, quando tem apresentação, joia, para todos os artistas. O legal seria que nós tivéssemos sempre essa corrente, né? Então, é legal que quando tem, assim, projetos culturais, a gente possa estar dentro dos projetos para que a gente tenha trabalho. Perfeito. Então vamos chamar mais um intervalinho rapidinho? Mais um intervalinho, 1h40. Reforçando que a gente vai ao ar com Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento, Uri, um portal para a vida, e Grings Café Corporativo, que te lembra que tudo se resolve com um bom café. Participe com a gente, manda a tua pergunta, no WhatsApp é 99911-4660, e a conversa de hoje é sobre cultura, com Jairo Mati, diretor da Companhia Burzum. A gente volta já, rapidinho. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM.
Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grinks Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grinks Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. As obras de saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Falei, né, Dani, que seria rapidinho. Rapidinho, e foi rápido. 1h44, estamos de volta com Corsã, URI e Grinks Café Corporativo. Dani? A gente estava falando antes a respeito da questão da sustentabilidade da companhia. Tem algum artista que hoje vive com recursos da companhia? Não. Sim. Me fala um pouco. Sim. É assim, ó, nós tentamos manter um elenco de apoio, né? Que é esse elenco que fica ali, que a gente sabe que esse grupo ali vai suprir as necessidades. Porque assim, ó, nós trabalhamos em empresas, nas CIPATs, né? Quando tem CIPAT, então a gente tem um leque bem legal. E esse grupo a gente tenta sempre manter eles firme. Claro que nós nunca vamos prender ninguém que queira sair, mas esse grupo sim, para que eles tenham periodicamente o seu dinheiro, né? É um trabalho remunerado. É um trabalho remunerado para que eles possam viver com isso. Disso e ser exclusivos da companhia. Exato. Mas jamais, em nenhum momento, nós vamos falar assim, não fiquem, não cresçam, não, sempre cresçam, claro. O mundo é muito pequeno e a gente tem que explorar o máximo, né? Tá certo. E me fala dos desafios de manter um grupo, né, de circo independente no interior do Rio Grande do Sul. Pouco apoio. Dani, assim, ó, muito engraçado porque há muito tempo atrás eu participei de um programa de rádio e a pergunta foi exatamente assim, quais são os desafios? Eu pensava, desde o começo do grupo, assim, falava, meu Deus, é muita loucura. Por que eu tô fazendo isso, né? Porque é uma responsabilidade imensa. Sim. É uma responsabilidade. Eu tô levando uma galera para viajar. Os números que a gente faz são muito arriscados. Alguns são muito arriscados. E por que eu faço isso? Então eu fico nessa contradição de não desistir, mas assim, com aquele sentimento de... Meu Deus, o que eu faço agora? Então, quando eu fui perguntado, assim, eu tenho essa determinação para continuar sempre. Mas é um desafio diário, né? É muito desafiador ter um grupo de circo no interior. Porque o interior, ele te limita algumas questões, né? Tem algumas coisas que o pessoal, Porto Alegre, que não é muito longe, tem muito mais acesso que nós aqui, né? Que a gente fica sabendo tempos depois. Mas é desafiador. Eu não sei se eu tenho respondido. Não. E até na prática, assim, de fato, é a distância, é recurso, né? Recursos. São desafios gigantes, Sim, né? Só para o pessoal ter noção, assim, a gente comprou com um projeto cultural esse colchão de ar. Ele foi muito caro. No projeto ele tava um valor, a gente comprou ele fora do Brasil porque não tem, e a gente não contava com a alfândega, que a gente teve que pagar o dobro do valor dele. Então tem esses desafios que a gente não tem esses acessos aqui, né? Sim.
E como é que tá hoje? Como é que o poder público tem apoiado os projetos locais, vocês, enfim, os projetos culturais? Bom, hoje nós temos aqui em Santo Ângelo um departamento cultural. Nós perdemos esse ano nossa Secretaria de Cultura. Na verdade, ela é uma Secretaria de Esporte e Departamento Cultural, né? Nós temos em Santo Ângelo um secretário do Estado, que é santo-angelense, secretário de Cultura do Estado, que é santo-angelense, e Santo Ângelo tem um departamento de cultura, não mais uma secretaria. Nós gostaríamos, assim, ó, do fundo do coração, sem briga política, sem nada, Dani, porque não é uma questão... Nós artistas, nós temos um papel muito importante politicamente falando, que é nos posicionar em alguns momentos, né? E a gente gostaria desse apoio, não brigar, mas sim nos apoiar. Porque, Dani, pensando financeiramente, passam 65 mil turistas ano em Santo Ângelo e eles não ficam em Santo Ângelo. E o que nós, turisticamente, temos a oferecer a esse público? As pessoas passam por aqui. Nós temos uma catedral muito bonita. Nós temos material humano maravilhosamente, assim, ó, podendo explorar ao máximo, né? Nós temos bailarinos, temos ONGs em Santo Ângelo, temos atores em Santo Ângelo, temos grandes músicos em Santo Ângelo. E aí? Por que esses turistas não ficam em Santo Ângelo, né? Eles passam, eles vão a São Miguel, né? Então é isso, e até recepcionando alguns ônibus que param na frente da catedral, nós tínhamos que pensar nessa questão. Então, quando eu falo na questão política, tudo bem, não temos mais uma Secretaria de Cultura, temos um Departamento de Cultura, vamos nos unir, chamem os artistas e vamos nos propor algumas coisas. Pensar numa solução coletiva. Numa solução coletiva, não pode isso, mas pode isso. Sim, né? sim. E fazer a máquina funcionar para que todos ganhem, o município ganhe, os artistas ganhem, enfim. Né? É bom para todo mundo, bom, né? Bom para todo mundo. Todo mundo, Jair. Bom, ano que vem, então, 2026, a Companhia Burzum completa 20 anos de estrada. 20 anos, é tempo, né? 20 anos. O que vocês estão preparando? Estamos na elaboração de um livro de 20 anos, contando as histórias dos artistas, né? Esperamos que fique pronto até a data, né, dos 20 anos, que é em abril do ano que vem. Então, relatos de artistas, o histórico da Burzum, como foi algumas técnicas do que a gente faz de elaboração de construção de figurino, de perucaria, tudo que a gente já vivenciou, as coisas engraçadas que vivenciamos, as coisas mais pesadas que vivenciamos. Então, tudo isso a gente quer que esteja ali, né? Para que isso as pessoas possam ler, é muito difícil ter material assim, Dani. Porque a gente vai pesquisar material de circo, não tem histórico, não tem acervo, não tem foto, é muito difícil tu encontrar esse material. Eu fui fazer algumas pesquisas pra gente poder conversar aqui e de fato é bem limitado. Então que as pessoas depois que né, tenham esse acesso a esse histórico de como funcionou e que é possível, né? Tanto é que o título a gente quer colocar Tudo é Possível, Só Basta Querer, que foi a música que a Kerly Mês, cantora aqui de Santo Ângelo, fez quando a Burzum começou. Tudo é possível, só basta querer. Ai, que legal, Jairo. O que falta ainda para esse livro sair? Falta nós terminar Vocês estão em qual fase do projeto? A gente tá descrevendo ele, tô pegando alguns depoimentos de artistas, passando pro computador, né? De artistas que eram da época logo quando começou ali, e de alguns artistas que foram embora, né? Que trabalham com isso ainda hoje. E é isso. Ai, que legal. E me diz uma coisa, assim, dentro desses 20 anos de espetáculos, tem algum, quase 20 anos, né? Tem algum que tenha te marcado, algum que tu lembre com muito carinho, ou alguma outra coisa que tenha acontecido? A maioria, sim, me marca, porque de um jeito, né, coisas engraçadas que acontecem, por exemplo, eu peço que todo mundo esteja na apresentação concentrado, né, em volta. E daí minha mulher mandou ali no WhatsApp: pessoal, tá quase terminando, nós em outra cidade, e uma pessoa respondeu. Então eu sabia que aquela pessoa não estava no momento certo pra entrar, porque ela respondeu o WhatsApp. Meu Deus. Então são pessoas, coisas que acontecem engraçadas assim, de ter um balde, né, e uma das meninas não dá tempo de chegar no banheiro e não conseguir tirar o figurino e ter que usar o balde ali na hora. Coisas que acontecem pra aliviar. na coxia.
E as pessoas, elas me marcam muito, assim, por essa questão de ter essa vontade, sabe? Essa vontade de viver, essa vontade de lutar, essa vontade de estar ali sempre do trabalho difícil, que é árduo, que é a de montagem, porque chega, monta, vivenciar, não é só subir no palco e apresentar, é vivenciar tudo que acontece. Né? Então, alguns me marcam muito, assim, das coisas engraçadas e das coisas pesadas que acontecem. Quem que são tuas referências, assim, de artista, de circo? Eu pesquiso muito o Circo de Soleil. O TOL é muito importante para nós. TOL, então do TOL eu já assistia. O TOL é muito importante para nós, assim. Algumas poucas vezes que eu falei com o diretor, com o João, assim, ele sempre falou, não, vamos lá, o que precisar, estamos aí. Então o TOL é uma referência. Vocês têm esse contato? Temos, é muito importante essa referência para nós. Ai, que legal. Eu acho que eles não estiveram aqui na URI. Eles tiveram. Uma vez. Eles umas 3 vezes aqui. Então foi ali que eu assisti. E me fala um pouquinho de como é que é tu mostrar todo esse universo artístico pro Matheus, pro teu filho, né? Que cresceu vendo isso. O Matheus, ele adorava, assim, no início, ele imitava os palhaços do grupo, ele fazia quando era pequeno, né? Hoje ele já tem, né, adolescência, aquela coisa mais travada, mas ele tem outras habilidades, né, no mundo das artes, que ele desenha muito bem. Então, é algo que ele aprendeu. Ele toca teclado de ouvido, então ele tem outras habilidades das artes que não estão ligadas com o nosso trabalho, né? Mas ele assiste, assim, ele gosta de assistir, não de estar no palco. E é bastante crítico, não? Ele fala quando tem alguma... Pra isso? Por que isso? Pra que isso? Mas ele participa. Ele participa, que bom. Sim. E o que assim, a gente tá quase partindo pro final agora, eu quero saber de ti, assim, o que o circo representa, assim, na tua vida, né? O que tu gostaria que representasse e que ficasse de legado para as futuras gerações? Como que tu quer ser lembrado por isso? Um empresário que em Santo Ângelo uma vez falou pro meu pai, assim, fala pro teu filho acabar com isso. Não acredito. Porque ele vai ficar muito mal no futuro, não vai ser, imagina, ele vai sofrer muito com isso. Dani, eu não me arrependo da trajetória, assim, tem algumas coisas que a gente se arrepende do que faz, né? Porque a gente tá amadurecendo e aprendendo, a vida é isso, né? Aprender, a construir. Mas, assim, poucas coisas eu me arrependo, assim, que a gente fez. Mas tudo é crescimento, tudo foi aprendizagem, então todas as pessoas que passaram, o incentivo da diretora da escola onde a gente começou, o incentivo da minha família, da Marjorie, que sempre esteve lutando junto comigo, assim, nessa busca, os artistas brigando, então tudo foi crescimento. Eu não vejo, assim, uma viagem, né, dos horários de organização, de atraso, no atraso, eu aprendi a lidar com os atrasos, né, porque eu fui muito regrado no esporte, então cada pessoa é uma pessoa, Sim. Cada um tem o seu tempo, então tudo foi aprendizagem, né. Eu acredito nisso, eu tenho pouquíssimas, assim, o circo pra mim trouxe uma vivência que eu vou levar, assim, pro resto da vida. Não tem, assim, até as cidades, poder conhecer alguns lugares que talvez eu não pudesse conhecer, que o circo me trouxe essa possibilidade. Sim. De chegar no lugar, conhecer a cidade, poder passear, né? Troca com pessoas, com empresários, a troca com produtores culturais, que tem outras vivências também. Então, essa troca de poder conhecer o pessoal, os intérpretes, não sei se eu falei certo, de Libras, que também tem outra vivência. Então, a gente vai conhecendo cada pouquinho do mundo, assim. E é muito legal. Ai, que legal. Se tu pudesse movimentar algo ou, né, fazer algo para melhorar a cena cultural da nossa cidade, do interior, que ações tu teria, assim? O que tu faria? Dani, eu acho que seria exatamente isso, sabe? Primeira coisa, eu ia ver o que se passa na nossa cidade, o que a gente tem de potencial. E nós temos grandes coisas, né? Não perderia mais pessoas para que saíssem tem artistas meus que vão embora não porque querem ir embora. Vão embora porque sabem que é uma possibilidade melhor, né? Que eu veria isso. Eu veria, olha, são 65 mil turistas ano. Vamos deixar esse dinheiro aqui? Vamos investir nos artistas, na arte, no município, porque não é só o artista que ganha tendo turista. É o comércio, é todo mundo, né? O pessoal do Sonho da Luz, é todo mundo que ganha.
Então eu começaria por aí, mudando essa visão. Vem gente de fora para cá, nós temos um potencial turístico muito forte e eu pegaria por essa onda aí, sabe? É importante, né? É necessário. Nós estamos a 3 minutinhos, então, das 14 horas. Eu quero que tu dê um recado para os nossos ouvintes. Siga vocês nas redes sociais, deixa teu recado, deixa teu convite para o que virá, enfim. O microfone é teu para falar com o pessoal. Primeiro, quero agradecer vocês pela oportunidade de poder falar, né? Eu não me exponho muito assim, né? O Jairo mais o Dentinho, que é o personagem que eu faço. Então, agradecer vocês. Para nós é muito importante quando a gente tem um espaço para poder falar do nosso trabalho. Apresentar para o pessoal, então, nós temos os empresários que estiverem ouvindo, nós temos material para trabalhar dentro das empresas, que possam conhecer o que a gente tem. Nós temos 3 shows que estão circulando, um tá engavetado porque a gente não pode mexer nele aí por enquanto, que enxerguem a arte como possível desenvolvedor dentro da sua empresa, né? E é isso, que as pessoas que estejam ouvindo nos conheçam mais, se não conhecem ainda, tem o nosso Instagram, que possa conhecer, @ciaburzum. É isso, Dani, assim, e desejar a todo mundo muita arte, porque todo mundo um dia já foi artista, já teve que subir no colégio, no palco, para apresentar, nem que seja um trabalho de aula no formato de teatro, né? Então todo mundo já foi artista um dia, e que saiba que não é uma coisa muito fácil, mas é algo grandioso e gratificante para nós. Ai, que legal. Jairo, eu quero te agradecer por ter vindo aqui compartilhar a tua história conosco, te parabenizar pela tua história, pela tua jornada. A companhia é a prova de que a arte transforma a vida das pessoas, né? E através da arte a gente tem muitas conquistas. Então eu desejo vida longa, tá, para a companhia. O programa vai estar sempre aberto para vocês divulgarem o trabalho, enfim. O apoio que a gente puder dar vai ser dado. Obrigado. E, mais uma vez, muito obrigada. Um beijo para toda a companhia que está nos ouvindo agora. E eu passo a palavra para o meu amigo Eduardo. Eu posso fazer uma perguntinha para o Jairo, Dani? Por favor. Jairo, se a Companhia Burzum fosse um personagem, um único personagem, como que tu descreveria esse personagem e qual é o maior sonho desse personagem? Se fosse um personagem... um personagem como assim? Um personagem artístico? Um personagem do teatro? Dentro da tua imaginação, tá. Se toda a companhia fosse um único personagem, como tu descreveria ele? Eu chamo como um filho, porque o cuidado que eu tenho com o pessoal, com o grupo, é um filho, né? E o maior sonho, assim, um dos que foi, assim, nós tivemos uma grande experiência que foi estar numa mídia nacional. E essa mídia nacional nos trouxe grandes frutos, sabe? Então, se fosse um sonho hoje, seria assim, estar hoje, ter essa possibilidade de levar o grupo para um grande centro e poder expor todo esse trabalho, sabe? Que eles possam enxergar como a gente consegue enxergar, porque às vezes a gente enxerga de uma forma e consegue passar de outra, né? Mas que as pessoas tivessem essa imagem do grupo que a gente tem de vivência, de ensaio. Esse seria um sonho, assim. Ver esse filho crescer. Ver o filho ir pro mundo, né? Maravilha, a gente vai ficar na torcida que esse sonho se realize. Amém. Amém. Obrigado, Jairo. Dani, mais uma vez, mais um dia. Obrigada. E a gente fecha a conta de mais um cafezinho missioneiro com a força da Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento, URI, um portal para a vida e Grings Café Corporativo. Não esqueça, tudo se resolve com um bom café. A nossa entrevista de hoje fica lá para você assistir na íntegra, lá no YouTube da Rádio Novos Horizontes FM, agora 2h01, e a gente volta amanhã.